Tudo bom, gente? Voltando aqui mais um vídeo do canal mais amador possível da internet, do YouTube. Quem presta atenção, quem me conhece pessoalmente, me acompanha nas mídias sociais, vão notar uma coisa importante que eu estou fazendo diferente. Eu estou gravando o vídeo sentado. Então, quem está preocupado aí com a minha coluna, tá indo bem. Segunda-feira eu volto à fisioterapia. Vamos lá na luta. Tem aqui, ó, se quiser prestar atenção no cenário, além do Groot lá em cima da estante, esses jogos aqui, a maioria deles estão à venda. Se alguém se interessar, entre em contato aí. Alguns já tem dono. Mas vamos falar do vídeo, né? Que eu não vou falar de gatos, infelizmente, eu não sou tão esperto assim. Eu consigo falar de guerra na Ucrânia, de pandemia, de economia, política. Agora, gato é assunto complicado demais para abordar. Mas vamos falar sobre o Telegram. Nós tivemos aí dias movimentados com o Telegram no Brasil. Para quem está debaixo de uma pedra e não lê notícia nenhuma, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou o bloqueio do Telegram em todo o país, com multa de inicialmente R$100 mil por dia de quem insistisse em utilizar, via VPN ou coisa do gênero, e durante um breve tempo essa multa subiu para R$500 mil por dia. E hoje o Alexandre de Moraes suspendeu esse bloqueio, visto que o Telegram atendeu todas as reivindicações jurídicas que eram consideradas irregulares. E aí, obviamente, principalmente o bolsonarismo, mas uma parte também de liberais e pessoal que defende uma liberdade de expressão mais ampla no Brasil, entrou em paranoia, entrou em polvorosa, para não usar um termo de julgamento pejorativo. E eu queria dar minhas reflexões aqui sobre por que eu acho a decisão não apenas acertada, como essencial e baseada em várias questões já muito antigas mesmo. Se você for lá na nossa Constituição de 1988, que regulamenta a liberdade de expressão, você vai ver que que está lá no artigo de garantida a liberdade de expressão e de pensamento no país, sendo vedado o anonimato. Eu não vou lembrar os termos exatos, mas é mais ou menos isso. A primeira ressalva que se faz você pode falar o que quiser, mas não pode falar de forma anônima. Está lá na nossa Constituição. Por quê? Isso é um preceito clássico, inclusive, que vem desde a época da Revolução Francesa, isso. De que, se a pessoa se expressa anonimamente, ela não pode ser responsabilizada. Olha, isso é livre expressão, mas o Groot não é anônimo, certo? Se a pessoa se manifestar anonimamente, ela não pode ser responsabilizada pelas consequências da sua expressão. Então, se eu, por exemplo, acuso alguém de ser genocida, citar um exemplo, se eu acuso, por exemplo, Bolsonaro de ser genocida, boto um outdoor e não boto nenhuma identificação de quem colocou esse outdoor, eu não boto, sei lá, movimento contra o Bolsonaro, ou deputado fulano de tal, que seja, se eu não boto nenhuma forma de identificação, eu estou cometendo um crime. Estou cometendo um crime, e se conseguirem descobrir quem eu sou, eu posso ser processado por isso. O que isso tem a ver com o bloqueio do Telegram? Não, eu não vou cortar os miados, porque eu não vou limitar a liberdade de expressão do Groot. O que isso tem a ver com o bloqueio do Telegram? É até um pouquinho maior do que a questão do bloqueio do Telegram. O que isso tem a ver com as mídias sociais? A gente está acostumado a internet ser uma terra sem lei, onde eu consigo criar uma conta no Facebook a partir de uma conta de e-mail que eu crio. Posso criar, por exemplo, a conta de e-mail do Papai Noel com endereço no Polo Norte. E se eu utilizo de ferramentas do tipo VPN ou coisa do gênero, não há formas de se detectar quem é o dono daquela conta. Mesmo que você vá atrás do IP da pessoa e tudo, sempre há formas de você garantir anonimato na internet. O que vem acontecendo ao longo das últimas décadas, da última década, basicamente, em relação ao controle de mídia social? A gente teve
já problemas com WhatsApp, com Facebook. Se bobear, e eu não tenho certeza que o meu conhecimento não vem dessa época, se bobear até da época do Orkut ou coisa assim, do judiciário de vários países, e não só o Brasil, de conseguirem rastrear uma manifestação que ocorre na internet para responsabilizar as pessoas dessas consequências legais. Então, apesar de ainda não criarem algo que eu consideraria saudável, numa opinião leiga, eu não analisei profundamente as consequências, mas eu consideraria saudável que, por exemplo, para eu ter uma mídia no Facebook, eu tivesse que vincular essa mídia a um CPF. Não que eu não possa criar uma conta fake, que eu não possa criar o perfil no Facebook, o dono do Groot com a foto do Groot. Mas lá no cadastro do Facebook eu acho que seria interessante ter, sei lá, o meu CPF, ou um endereço físico comprovado, ou uma carteira de identidade comprovada, em que esse dado não seja público, que não seja que a pessoa que lê o meu perfil não precise saber, mas caso uma autoridade queira processar, ou caso eu queira processar o perfil dono do Groot, porque eu sou o dono real do Groot, eu possa conseguir acionar a justiça e a justiça conseguir localizar o dono dessa conta e responsabilizar para tudo isso. Então já acontece, principalmente nos últimos anos, com a questão das fake news, com o uso das redes sociais, em especial pela extrema-direita, pela nova-direita, com usos políticos, das mídias sociais e do anonimato, existe já uma série de medidas ainda muito na base do rascunho, ainda muito na base da tentativa e erro, porque é uma novidade jurídica isso, para você conseguir rastrear o abuso da liberdade de expressão via mídias sociais. Vamos ao Telegram. No ano passado, o TSE terminou a análise do processo de fake news das eleições de 2018. Nas eleições de 2018, nós tivemos disparos de massa via WhatsApp, de fake news, e não foi só da campanha bolsonarista, não, antes que falem que isso é questão contra o Bolsonaro. Há sim acusações de disparo em massa da campanha petista e de outras campanhas, e isso foi considerado crime eleitoral. Contudo, por causa das dificuldades técnicas de você conseguir rastrear quem que realmente cometeu esse crime, não se conseguiu fazer uma responsabilização da campanha do Bolsonaro, ou da campanha do Haddad, ou da campanha de quem quer que seja, pelas fake news divulgadas. E aí você tem até as falas do ministro Barroso, do ministro Fachin e do ministro Alexandre de Moraes, o presidente à época do TSE, o presidente atual do TSE, o Fachin, e o futuro presidente do TSE durante as eleições, o Alexandre de Moraes, falando que, olha, é fato que aconteceu irregularidades, a gente não teve como responsabilizar, mas isso não irá acontecer novamente. E eles pediram uma série de posturas das mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, etc., YouTube, para quais medidas que eles tomariam para que, durante a campanha eleitoral, a justiça brasileira conseguisse fazer um melhor controle das campanhas eleitorais via mídias sociais. E todos responderam male, uns responderam com mais medidas, outros com menos medidas, exceto o Telegram, que não se dignou nem a dizer oi. Assim, não chegou nem a dizer, tá, tudo bem, recebi, vou pensar. Isso já mostra uma certa indisposição do Telegram de se sujeitar ao ordenamento jurídico brasileiro. Não é o único caso, isso aconteceu em alguns países da Europa, em especial na Alemanha, e aí na Alemanha o caso era de canais do Telegram que divulgavam neonazismo, e lá na Alemanha, nazismo é considerado um crime constitucional. A Alemanha pediu para o Telegram cancelar 60 canais ligados a movimentos neonazistas, e não só ideias neonazistas, milícia neonazista. E o Telegram deu uma de João sem braço, e com isso a Alemanha foi aumentando, se você não fizer isso a gente vai multar, não sei o que, até que chegou no ponto, se você não fizer nada agora para fechar esses canais, a gente vai bloquear o Telegram. Quando chegou nesse nível, a gente vai bloquear o Telegram voltou atrás, criou as medidas que o governo alemão queria, e aqui no Brasil aconteceu quase a mesma coisa.
Só que aí não está ligado ao processo eleitoral e está ligado sim ao processo do Alan dos Santos. Mas a gente tem que lembrar que isso não corre em separado. Por quê? O processo do Alan dos Santos está ligado ao processo das fake news, que tem uma origem controversa jurídica. Não vou negar a controvérsia, a origem do inquérito das fake news é complexa, mas ela foi ganhando uma melhor base jurídica à medida em que se foi sendo questionada a origem disso. Hoje em dia, até a PGR do Augusto Aras reconhece a legitimidade do inquérito. Até o Augusto Aras, gente. E as informações ligadas ao inquérito das fake news também está ligado aos inquéritos em relação aos disparos em massa do TSE, e está ligado a uma série de outros inquéritos dos atos antidemocráticos, a uma interligação, uma base de dados em comum, até mesmo com a CPI da Covid. Então essas decisões elas não são tomadas isoladamente. O que acontece em um processo, em um auto, influencia no outro porque há fatos correlatos. Além disso, cabe lembrar também algo muito importante, que a forma como os críticos do STF de hoje costumam a divulgar as questões, a gente tem muito uma impressão de que o Alexandre de Moraes em especial, mas os ministros do STF em geral, tomam decisões monocráticas, isoladas, sentados ali na sua cadeirinha com a sua bata de Batman, tirando decisões do cu. Não é bem assim. A grande maioria dos atos de um juiz do judiciário em qualquer instância são provocadas. É muito raro um juiz ter uma prerrogativa de tomar uma decisão partida de vontade própria. Você precisa de um inquérito policial, de um inquérito da procuradoria, de um pedido de um procurador, de um delegado, de uma investigação para provocar o judiciário a agir. E foi o caso do Alexandre de Moraes no Instagram. Ele foi provocado pela Polícia Federal para responder sobre o porquê que o Instagram não... Telegram, desculpe, sabia que eu estava errando. Por que o Telegram não tomou nenhuma medida em relação às limitações a uma pessoa já condenada na justiça e que está foragida nos Estados Unidos, que era o Alan dos Santos. Isso foi se arrastando por meses. A Polícia Civil, a Polícia Federal pedindo, o STF pedindo e o Telegram recusando. Até que chegou num ponto em que o Telegram se recusava até mesmo em apontar qual era o representante legal no Brasil para que conversasse oficialmente com o STF. Era o STF entrando em contato com a empresa Telegram, que tem uma sede, acho que é no Emirados Árabes hoje. É uma empresa que mudou de sede de país à torta e à direito, exatamente por polêmicas jurídicas, indo para esses lugares bem democráticos e transparentes. Saiu da Rússia e foi para Emirados Árabes, só para você ver quão tão transparentes eles são. E não se dignaram nem a apontar um representante legal, não preventivamente, mas em resposta a atos jurídicos. Você tem um país que está processando uma empresa que tem milhões de usuários no Brasil e a empresa nem se digna a dizer, esse cara aqui responde a gente, esse é o nosso advogado, esse é o nosso procurador, esse é o nosso diretor-geral. Nem isso existia. Foi aí que chegou ao ponto de bloquear o Telegram. E, considerando o histórico que eles tinham com a Alemanha, era esperado que acontecesse exatamente o que aconteceu. O Telegram ele não reagiu como se estivesse diante de um governo autoritário, não reagiu como se fosse, por exemplo, o governo russo tentando processar o Telegram por não liberar as informações de refugiados na Ucrânia, e aí o Telegram, não, a gente não vai auxiliar um governo de guerra que está impondo, violando direitos humanos. O Telegram respondeu, foi mal, galera, eu não recebi o e-mail. Sendo que o Aniello sabia que o STF queria falar com o Telegram. Então essa desculpa do e-mail não cola, certo? E ele mesmo falou, olha, eu fui irresponsável, eu não agi a tempo, eu devia ter sido mais ágil, etc, etc, etc. Então o Telegram, ele realmente se utiliza de um mecanismo que pode ser muito útil. É muito útil uma empresa que se negue a entregar dados de usuários para um governo ditatorial? Mas mesmo isso tem que tomar cuidado, que tem que jogar caso a caso.
porque muitas vezes um governo ditatorial pode estar indo realmente atrás de criminosos. Agora, o governo brasileiro, por mais polêmico que seja, está muito longe de ser uma ditadura plena, está muito longe de estar violando direitos humanos. Todo esse processo em relação aos questionamentos eleitorais, ao Alan dos Santos, são públicos, transparentes, podem ser acessados por nós mesmos. Eu posso ir lá no site do STF e abrir os despachos do Alexandre de Moraes nesse processo, o inquérito da Polícia Federal, eu posso ir atrás disso e ler. Tudo muito transparente, não é perseguição política. E o Telegram insistia em dar uma de João Sem Braço exatamente para manter as várias atividades que rolam no Telegram em esquema Deep Web. Tráfico de armas, tráfico de drogas, pedofilia, além das clássicas fake news. E eles ganham muitos usuários e muito dinheiro com esse movimento da alt-right, esse movimento da direita mundial, que é coordenado inclusive pelo Putin. Vamos lembrar que o Telegram tem origem russa, inclusive pelo Putin, o Putin que financiou campanha pelo Brexit, financiou campanha pelo Erdogan, financiou campanha pelo Putin, é acusado de ter usado de ataque hacker na campanha eleitoral do Trump, e estão acusando que provavelmente vai interferir na eleição brasileira. Então é uma preocupação séria. Esse ato foi uma atitude extrema, pois afinal de contas gerou certo prejuízo a milhões de usuários do Telegram por 20 e poucas horas, mas foi o necessário para o Telegram. Ah, é mesmo, eu não olhei meu e-mail. E vamos ver agora eu vou disponibilizar aí para vocês conseguirem impedir o Alan dos Santos de continuar tendo contas ilegais. Tomara que isso também funcione para, quem sabe, a Polícia Federal terminar de fazer o trâmite junto à Interpol para pedir a deportação do Alan dos Santos. Porque é a única coisa que falta para ele ser deportado. Todo mundo sabe onde ele está, a Interpol ainda não recebeu o comunicado oficial, só que a nossa Polícia Federal, sempre que um delegado da Polícia Federal tenta fazer algo nesse inquérito, ele perde o cargo, ele recebe uma demoção, perde posição e coisas do gênero, né? Vamos ver o que acontece. Então não caia nessa besteirinha não, de ditadura da toga, que estão querendo limitar minha liberdade de expressão, porque o Telegram é uma empresa conhecida por cagar para decisões judiciais, conhecida por se utilizar desse anonimato que é vedado constitucionalmente. O anonimato não é só vedado constitucionalmente, como é um clássico limite da liberdade de expressão. Expressão tem efeito jurídico. Aquilo que eu falo gera consequências jurídicas. O que eu falo pode violar direitos de pessoas. E o anonimato não pode ser um escudo para que isso seja protegido. Só para citar até um exemplo, para não dizer que eu não sou partidário, recentemente no Rio de Janeiro, espalhou uma série de cartazes, alguém espalhou uma série de cartazes com uma campanha antecipada eleitoral anti-Bolsonaro. É um crime eleitoral e, além disso, não há nenhuma identificação de quem foi que fez isso. Essa pessoa cometeu um crime. É uma campanha que eu aplaudo as ideias, eu achei os cartazes hilários, pode ir atrás quem quiser for, mas não devia existir isso. Isso viola a lei eleitoral, isso viola a vedação ao anonimato. Ele tinha que, no mínimo, botar lá, sei lá, Movimento Bolsonaro Genocida, e aí ter um documento, um regulamento, não estou lembrando o nome correto disso, mas um registro em algum cartório dizendo, o Movimento Bolsonaro Genocida, são tais e tais pessoas que dizem isso, 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 para isso, isso e isso. Uma associação, digamos assim. Tem que ter alguma forma de identificar quem que está se manifestando publicamente, distribuindo milhares de cartazes nas paredes do Rio de Janeiro. Porque senão, se ele está extrapolando, como eu acredito que esteja, eu não sou advogado, então minha análise é muito limitada, mas eu acredito que ele esteja cometendo propaganda eleitoral antecipada, como é que o Bolsonaro vai processar ele por isso? Não se pode ter manifestação, liberdade de expressão com anonimato. Não se pode. E a gente já usa a internet com anonimato há 4 décadas. A gente precisa
de criar mecanismos de controle social da divulgação em massa na internet. Nós já tivemos que criar controle social da divulgação em massa pela imprensa, pela rádio, pela televisão. Agora a gente precisa regulamentar a internet. A autorregulamentação, me desculpe, não funcionou. Eu era um dos que tinham a visão na década de 90 do paraíso anarquista, da terra sem lei, que a livre regulamentação da internet ia ser um espaço anárquico e democrático. O escambau está sendo usado para violar direitos coletivos à torto e à direito, e a deixar pessoas impunes com crimes de ódio e crimes piores. É um instrumento para, como já foi dito, tráfico de armas, tráfico de drogas, etc, etc, etc. A gente precisa de uma regulamentação e não deixar mais que o idiota da vila tenha uma voz igual a um prêmio Nobel e consiga ter uma repercussão maior do que o Aniello tem uma repercussão maior do que o Átila Yamarino para falar sobre campanha de vacinação só porque eu sei usar os algoritmos. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente precisa de mecanismos sociais em que a sociedade consiga garantir que as pessoas que tenham maior autoridade sobre o assunto que estão falando tenham maior impacto na divulgação das informações. Porque senão a gente vai ficar discutindo se a gente pode liberar armas atômicas com base no Putin, ou coisas do gênero. A gente vai ouvir o Putin para saber como é que vai regulamentar armas atômicas no mundo. Sério mesmo? Então, vamos pensar aí, gente. Vamos pensar com calma. Vamos deixar essa revoltinha de liberal que não pensa nas consequências sociais e achar que está vivendo com seus direitos limitados aí, sendo que o que aconteceu foi apenas uma empresa que se recusou a conhecer os pedidos da justiça brasileira. Tá certo? E, se puder, larguem o Telegram.